Se você está aqui nesse vídeo, com certeza você já viu outros milhares de vídeos falando sobre emagrecimento e eu tenho certeza que você sabe muita coisa já sobre esse tema. Então, com certeza você já ouviu falar muitos fatores como déficit calórico, qualidade nutricional dos alimentos ou até densidade calórica, que são pontos muito importantes se você tem o objetivo de emagrecer e cuidar melhor da sua saúde. Mas hoje a gente não vai falar desses pontos aí que são mais tradicionais. Eu quero falar de 3 pontos aqui que eu não vejo ninguém falando. Então, se você quer emagrecer, você quer cuidar da sua saúde, não sai desse vídeo, porque vai ser muito interessante para a sua saúde. Meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, porque me ajuda demais, e ativar o sininho aí, né, as notificações, assim você vai receber um aviso toda vez que sair um vídeo novo aqui e você vai conseguir continuar aprendendo comigo, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tema de alimentação e saúde. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me acompanha lá, é @fernando.nishizal, eu vou deixar aqui na descrição. E lá no meu perfil do Instagram eu sempre coloco outros conteúdos e sempre abro a oportunidade de você me enviar a sua dúvida e eu mesmo que respondo todas as dúvidas que eu recebo. Então vai ser uma forma bem mais próxima de eu poder te ajudar com a sua alimentação. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é um dos que eu mais vejo acontecer, que é excluir algum alimento. O mais excluído aí das dietas é o chocolate e, por outro lado, né, ao mesmo tempo que ele é excluído, ele é o queridinho aí da maioria das pessoas, o que para mim é um grande paradoxo. Como que o mesmo alimento, que é o queridinho, que as pessoas falam que ama, porque ele é o mais excluído da dieta quando a pessoa pensa em emagrecer. E quando eu trabalho com meus clientes, eu não acho que excluir algum alimento, seja o chocolate ou seja qualquer outro, é uma estratégia que vai ser interessante a longo prazo. E eu sempre penso a longo prazo com todos os meus clientes, porque eu tenho certeza de que eles vão viver muitos anos quanto melhor eles cuidarem da alimentação deles. Ou seja, quem está comigo vai sim viver muitos anos. E esse é um ponto muito interessante, porque se a pessoa ela tem dificuldade ali com o chocolate, por exemplo, a primeira coisa que ela pensa é tirar esse chocolate da vida dela. Só que, por outro lado, é o mesmo alimento que ela gosta bastante de comer. Então, na minha visão e no meu modo de trabalhar, para mim não faz sentido excluir esse alimento da vida dessa pessoa. O que eu gosto de trabalhar? Com que essa pessoa aprenda a lidar com esse alimento. Você precisa aprender a como consumir esse alimento de forma inteligente para que ele não prejudique o seu emagrecimento e ainda assim você tem um alimento importante que você gosta, que você ama, que tem um valor especial para você, ele presente na sua vida. Porque pensa aqui comigo, o que vai valer desse emagrecimento se o alimento mais especial que você tem na sua vida, ele simplesmente desapareceu? Beleza, você até emagrece ali 5, 10 quilos que você estava precisando, porque você estava realmente com excesso de peso. E aí você já chega num ponto que você pensa, nossa, cheguei onde eu queria, perdi o peso que eu precisava, vou voltar a consumir o chocolate. Só que nesse período que você conseguiu emagrecer, o chocolate simplesmente não existia. Agora ele passa a existir novamente, só que você não aprendeu, você não evoluiu nada a sua alimentação em relação exatamente com esse alimento. Ou seja, provavelmente você vai voltar a consumir ele exatamente da mesma forma que você consumia quando você iniciou o seu processo de emagrecimento. E naquela época você não sabia lidar com alguns alimentos, inclusive com o chocolate, ou seja, a probabilidade de você continuar não sabendo consumir esse alimento é muito grande. Só que agora a gente tem um agravante. O principal alimento, ou um dos que você mais gostava ou ainda gosta, você simplesmente excluiu ele e agora ele vai
reaparecer após um longo período. Qual é a maior probabilidade ali? Qual é a chance? O que provavelmente vai acontecer? Provavelmente vai haver um consumo maior do que o habitual, ou até um consumo maior do que você fazia antigamente, antes de iniciar o seu emagrecimento. Portanto, agora você vai ter que aprender a comer esse chocolate de qualquer maneira, ou seu emagrecimento pode vir a regredir. Por quê? Porque o chocolate ele pode vir a trazer outros comportamentos que você já não tinha mais. Ou seja, na minha cabeça, porque eu já não começo o meu processo de emagrecimento mantendo esse alimento e aprendendo a comer ele de forma inteligente e estratégica na minha dieta de emagrecimento. Então, um ponto muito importante que eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes são as emoções e os significados que esses alimentos têm. Talvez não seja de fato o chocolate ali, talvez sejam coisas mais simples, o pão com manteiga ou talvez um leite com achocolatado no início do dia. É muito comum que esses alimentos que aparecem ali no início do dia, né, assim como o leite, assim como o pão, remetam a um período da infância das pessoas, né, onde as pessoas se alimentavam ali, né, no café da manhã junto com os pais, os irmãos, antes de ir para o colégio. E isso traz um conforto muito grande para essa pessoa. Ou seja, excluir esse alimento pode sim trazer um vazio ali na alimentação, na dieta dessa pessoa. E talvez manter isso, você consiga manter essa sua dieta, se ela estiver montada estrategicamente para você, talvez isso te dê mais adesão a longo prazo e você consiga emagrecer de uma forma um pouco mais interessante, mais saudável. Portanto, não saia excluindo os alimentos da sua dieta, aprenda a consumi-los de uma forma inteligente com a ajuda aí do seu Nutri. A segunda verdade secreta aqui do emagrecimento é contar calorias não vai te emagrecer. E você sabe muito bem que todas as calorias não são iguais. 100 calorias de um alimento não são iguais a 100 calorias de outro alimento. Ou você vai me dizer que aquele pudim especial que só a sua avó faz tem as mesmas calorias, ou melhor, aquelas calorias têm o mesmo valor do que aquele sorvete que você pega no freezer ali da padaria? Com certeza você vai me dizer que aquele pudim da sua avó vale muito mais a pena que um sorvete comum que você encontra em qualquer esquina. Ou seja, as calorias não têm o mesmo valor. Aquele pudim da sua avó pode ser que ele não seja a melhor opção nutritiva, de nutrientes, de qualidade nutricional, mas com certeza é um alimento que vai nutrir a sua alma. Então, contar calorias não é a solução. Com certeza, um jantar especial para alguém que voltou de uma longa temporada fora de casa não tem a mesma caloria ou o mesmo valor do que se você fosse comer um fast food na praça de alimentação de algum shopping. A presença ali daquela pessoa, ou talvez uma receita, né? Aquela receita especial vai trazer muito mais valor, vai trazer muito mais sentido para essa refeição do que uma alimentação sozinha ali, um fast food na praça de alimentação. Aqui a gente pode entender muito fácil que a alimentação não são só calorias. Os alimentos, a nossa alimentação como um todo, possui muitos outros valores que não é possível de serem contados. Isso não tem valor, isso não é tão numérico assim. Isso faz bem para a nossa alma, né? Faz bem para o nosso dia a dia. Ou seja, o seu processo de emagrecimento ele vai ter sucesso quando todos esses pontos fizerem sentido para você. E com isso eu puxo o terceiro e último ponto aqui das nossas verdades secretas, te dizendo que você só vai conseguir manter o seu peso depois que você conseguir emagrecer quando você tiver paciência. Porque quando você não tem paciência com o seu processo de emagrecimento, com certeza você fica procurando alguma alternativa para acelerar esse processo. E eu vou te falar, não existe turbo no emagrecimento, não existe como acelerar. O único modo de realmente acelerar o nosso emagrecimento, o nosso processo, é comer bem, é treinar bem, é dormir bem, é manejar o nosso estresse. Esses pontos, que é o básico bem feito, que eu gosto de falar,
Esses pontos realmente aceleram o seu emagrecimento, mas não existe um turbo, não existe um plus, não existe mais do que 100% do que o seu corpo pode fazer. Isso não existe, isso é uma grande mentira. Não caia nessa cilada de eu vou fazer isso aqui, vou tomar esse pré-treino porque me acelera mais, vou tomar esse shot, vou fazer isso, vou tomar essa pílula. Isso não existe. O seu emagrecimento vai acontecer na velocidade que o seu corpo permitir. Porque também é muito comum as pessoas se compararem. Mas o fulano, o ciclano emagreceu tantos quilos em um mês. Eu não emagreci, só emagreci metade. Pois é, mas nós temos histórias, nós temos contextos diferentes. Quantos quilos essa pessoa tinha inicialmente? Talvez essa pessoa tinha muito mais peso que você. Ou seja, ela vai ter sim, provavelmente um pouquinho mais de facilidade do que você. Essa pessoa também é homem, também é mulher, ou seja, o sexo também vai interferir. Quão ativo é essa pessoa? Quão ativo sou eu? Cada detalhe que faz parte de nós vai fazer diferença na velocidade desse processo. Então, exercite a sua paciência, porque o emagrecimento ele vai te forçar, ele vai te ensinar obrigatoriamente sobre paciência. Aliás, se você quiser um emagrecimento a longo prazo, porque sim, é possível a gente não ter paciência e emagrecer rápido, mas se essa pessoa não aprender nada, com certeza ela vai reganhar o peso que ela perdeu em algum momento. Por isso que algumas coisas paralelas eu sempre gosto de incentivar o meu paciente. Duas coisas que eu sempre falo: cozinhar e esportes. Esses dois pontos ensinam sobre paciência. Se você cozinha, você já me entendeu aqui. Você sabe que na cozinha existem processos, existem passos. Primeiro, você precisa descascar a cebola. Você não vai jogar a cebola com casca inteira dentro da panela. Você precisa descascar. Você precisa cortar no tamanho adequado esse alimento. Você vai colocar todos os ingredientes do modo como ele deve ir para a panela e não o modo como ele vem do mercado, por exemplo. Então os alimentos você vai descascar, você vai desembalar, você vai cortar em cubinhos ou em tiras. Então tem o tempo, tem o modo certo de preparo dos alimentos e de cada receita. Tem receita que você faz uma etapa, você deixa o que você pré-preparou guardado, marinando, esperando ali, descansando, que o pessoal fala. Quando você faz uma massa, ela fica descansando para crescer. Então, os alimentos, as receitas, as preparações, elas têm etapas, elas têm processos. E isso requer paciência. Se você pula etapas, essa receita não vai ficar do jeito que ela poderia. Do mesmo modo, o esporte ensina muito sobre paciência, porque ninguém vai começar uma modalidade nova e vai ser o melhor do mundo naquilo que acabou de começar. Toda pessoa que a gente vê praticando um esporte com excelência parece que é fácil, mas não é fácil. É porque essa pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela treinou muito. Talvez ela até tenha um talento nato ali, Ela nasceu com aquele dom. Mas com certeza essa pessoa treinou muitas horas em cima dessa modalidade. Então o esporte ele ensina que a gente precisa ter paciência para a nossa evolução acontecer. Assim como no emagrecimento, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo muitas coisas. Hoje nesse vídeo, por exemplo, você aprendeu, você entendeu que os alimentos não são só calorias, não é número. Talvez eles tenham um significado muito mais profundo que você nunca tinha pensado. Então exercite a sua paciência, porque ela vai ser muito importante se você quiser emagrecer de verdade e não reganhar o peso que você perdeu. Então deixa aqui nos comentários qual desses pontos fez mais sentido para você, qual desses pontos você não sabia e agora você vai conseguir aplicar ou você vai conseguir refletir de uma maneira um pouquinho melhor. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você vai conseguir continuar assistindo os vídeos que eu produzi por aqui. E se você não me acompanha lá no Instagram, me acompanha lá, fernando.nishizawa. Eu sempre também coloco conteúdo sobre alimentação lá e você tem a oportunidade de me enviar a sua dúvida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo.
e até o próximo.